Deus, não podemos estar sem Jesus, amém? Jesus seja centro das nossas vidas, independente da situação, amém? Sem mais delongas, eu quero convidar o nosso pastor que a igreja receba com uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias a Deus, amém? Então, a voz está um pouquinho embargada, mas essa mudança de temperatura, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar bastante aos nossos corações nessa noite, amém? A mensagem que Deus colocou no meu coração foi esse tema: não foi sorte, sempre foi Deus. E é um tema que latejou em meu coração e Deus falou bastante comigo acerca desse tema. E através da vida de um homem que tinha tudo para dar errado. Um homem que não era acreditado por sua família. Um homem que não tinha as características físicas para aquilo que Deus o chamou. Um homem que foi desacreditado por muitos outros. Um homem que aparentemente não era o que se esperava dele. Mas um homem que Deus olhou para ele e disse: é você que eu escolhi. Muitas vezes em nossas vidas as pessoas olham para nós e nos subestimam. As pessoas olham para a nossa capacidade e falam: ele não pode, ela não pode, ele não vai chegar lá, ela não vai chegar lá. Quando na verdade, quando tudo acontece, a pessoa diz: foi sorte. Mas temos um recado para essas pessoas: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Porque Deus nos escolheu primeiro. Se você está aqui nessa noite, saiba de uma coisa: essa palavra é para você. Porque Deus te escolheu primeiro. Deus tem um propósito na tua vida, em cada área da sua vida. Não estou falando apenas da área ministerial, não estou falando apenas da parte espiritual, estou falando também da área profissional, da área familiar. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus te chamou com um propósito em cada área da sua vida. E Deus te escolheu. Ele tem um recado para você: não é sorte. Sempre foi Deus. Deus olhou para você e te escolheu. Sabe por quê? Sabe por que Deus te escolheu? Porque Ele te escolheu e pronto. Não é pelos seus atributos, não é pelo que você sabe fazer, não é pelo que você já aprendeu. Não, é porque Ele te escolheu. Amém? Convido a amada igreja que abram vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 16, no versículo 1. 1 Samuel 16, versículo 1. Aqueles que forem achando, eu peço que se coloquem de pé nesse momento. Samuel 16, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Versículo 3, pule para o versículo 3. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Feche seus olhos, curva essa cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua santa, rica e poderosa palavra. A tua palavra que separa junta de medula, alma de espírito, Senhor, que nos traz o verdadeiro discernimento, ó Deus. Deus, então eu te peço neste momento, Senhor, vem com o teu Espírito Santo em cada vida aqui, Senhor. Vai tocando em cada um no mais profundo, no mais particular, ó Deus. Só tu sabes, Senhor, como cada um aqui chegou. Só tu sabes, Senhor, a trajetória de cada um aqui. Deus, então fala conosco, Senhor, e usa-me, Senhor, como teu instrumento, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar a todos. Aqui, Saul foi escolhido por Deus, igreja. Amém ou não amém?
Ouvi um silêncio, uma igreja meio receosa. Então eu digo para vocês, Saul foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido. Mas existe uma diferença entre aquele que foi escolhido por Deus, a priori chamado, e aquele que se faz escolhido por Deus. Porque muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Então, o escolhido, nós entendemos que na Bíblia diz que Saul era ungido de Deus. Então, nós podemos ver que Deus ungiu Saul. E Deus tinha sim um propósito na vida de Saul. Amém? E eu tenho certeza que o propósito na vida de cada um Deus cumpre. Amém? Porém, Saul se desviou do caminho do Senhor. E Deus teve que levantar outro. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus levanta a quem Ele quer, amém? Mas nós temos a nossa responsabilidade. Quando Deus te chamar, meu amado, minha amada, faça apenas aquilo que Deus mandar você fazer, amém? Mas o interessante não é de Saul que nós vamos falar nessa noite, é desse rapaz. E no versículo 3 diz assim: convidarás Jessé para sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Aqui Deus fala para Samuel: Samuel, você vai ungir um rei que é filho de Jessé. Mas o interessante é que no versículo de número 6, diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Para aqui. Samuel olha para Eliabe, ele vê a sua estatura, ele vê o seu porte. Saul era alto, Saul era sisudo. E para substituir Saul tinha que ser alguém do mesmo porte, alguém que fosse visivelmente um rei imponente. Era o rei de Israel. Não era qualquer rei. Era o rei de Israel. E aos olhos de Samuel, um homem de Deus, amém? Mas que estava olhando apenas o exterior. Samuel olha para Eliabe e fala: certamente é este. Ele tem todas as características. Ele é forte, ele é imponente. Ele causa medo no exército adversário. Ele tem presença. Mas olha o que diz o Senhor. Versículo de número 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a tua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O primeiro aprendizado aqui é que não é pelas suas atribuições, não é pela sua capacidade. É porque Deus olhou para o seu coração e Ele viu algo de bom ali. Ele olhou para você e falou assim: eu escolhi. E Deus escolhe pelo coração, amém, amado? Deus escolhe pelo coração, Ele sonda. Nosso Deus é um Deus que sonda, esquadrinha os nossos corações, amém? O homem pode enganar o homem, mas não engana a Deus, porque Deus sonda o nosso coração. Deus sonda, esquadrinha, e Deus olhou e falou assim: esse eu rejeitei, ele é forte, ele é sisudo, ele é alto, ele é imponente, aparentemente perfeito para ser um rei, mas não é ele, porque eu escolho pelo coração. E continua, dê um pulinho, versículo 11, diz assim: perguntou Samuel a Jessé, aqui passaram-se todos os filhos, amém? Aqui passaram todos os filhos, com exceção de um menino. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço,
que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Para aqui. E continua. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Meu amado, Davi era ruivo, de boa aparência, né? Olhos claros. Davi era lindo. Era visualmente lindo. É o que a Bíblia relata aqui. Porém, não era alto, não era forte, não era sisudo, não tinha perfil de rei. Davi podia ter perfil de modelo, mas de rei, ele não tinha. Ele não tinha o perfil daquilo ao qual Deus o chamara. Muitas vezes somos rotulados por aquilo que as pessoas olham em nós. Quantos aqui não foram discriminados? Quantos aqui ouviram, às vezes até do seu próprio parente: você não vai chegar a lugar nenhum, você não tem capacidade, você não vai conseguir. Quantos aqui já ouviram: fulano de tal é inteligente, você não? Alguém aqui já ouviu isso na sua vida? Ou foi só eu? Eu ouvi muito isso na minha vida. Eu tinha problema de memória quando era pequeno. Fui diagnosticado com perda recente de memória. Eu tinha uma família e depois eu fui adotado. E foi diagnosticado perda de memória porque eu tive desnutrição quando era pequeno. E eu ouvi a minha vida inteira: olha, fulano é mais inteligente. E eu falava: mas a minha nota é melhor. Não, porque você é esforçado. Meu amado, minha amada, Deus tem um propósito na tua vida, amém? Não deixe que as pessoas vão dizer que você não vai conseguir. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. E você vai chegar exatamente aonde Deus quer que você chegue. Aquilo que Deus tem para você, só tem uma pessoa que pode tirar de você. É você mesmo. Amém? Só você pode impedir você de conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. O interessante é que aqui nós já podemos ver certas características. A primeira, o pai de Davi. O pai de Davi, ele vem e chama um por um dos seus preferidos. Ele vem com Eliabe. Ele vem com Samar foi o segundo, vem com Samar, Abinadab, com todos os seus filhos. E ele se esquece de Davi. A ponto de Samuel falar: resta algum de seus filhos? Ele: eu tenho o mais moço, um garoto, baixinho, está lá apacentando ovelha. Aí eu te pergunto: o que estava fazendo 7 homens dentro daquela casa, parado, no horário que o menino estava apacentando ovelha? Meu amado, minha amada, Deus não chama desocupado não, amém? Deus não chama desocupado. Davi estava lá trabalhando, Davi estava lá fazendo o que ele tinha que fazer, independente se seu pai o renegava ou discriminava. Davi estava lá cumprindo aquilo que o seu pai mandou. Seu pai falou: apacenta as ovelhas. Ele estava lá apacentando. E os outros estavam em casa, fazendo nada. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Mas Deus quer que tomemos uma atitude, que saiamos da nossa zona de conforto, que nos coloquemos à disposição daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você tem projetos, você tem sonhos.
Então para de ouvir o pessimismo dos outros e vai avante, vai na direção do teu sonho. Porque quem cumpre o teu sonho é Deus, amém? Mas Ele quer que você se levante e vá na direção dEle. Davi não ficou parado. Davi estava lá apacentando as ovelhas. Davi poderia ter falado, meu pai não liga para mim, então não vou fazer nada. Não, me recuso. Tem 7 homens aí dentro fazendo nada. Eu não vou fazer nada também, mas ele estava onde? Apacentando as ovelhas. Amém? Davi era rejeitado. Ele não tinha estatura de um rei. E mesmo sendo diferente, Deus escolhe a Davi. E continua. Dê um pulinho na sua Bíblia, versículo 16. Versículo 17, diz assim: Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois. Saul, aqui na Bíblia, Saul, ele começa a ser possuído por um espírito demoníaco. E Saul, ele precisa que alguém toque uma harpa para que ele seja liberto desse espírito demoníaco. E olha o que disse Saul. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo, hein? E de boa, o Senhor é com ele. Meu amado, a visão que esse homem tem de Davi é totalmente diferente do que a Bíblia diz. Ele vê Davi com os olhos de Deus. Amém? Fisicamente, Davi não era sisudo, ele tinha boa aparência. Homem de guerra, um baixinho, pequenino, homem de guerra. Mas aquele homem, ele não sabia o nome de Davi, porque aqui ele não citara o nome de Davi. Talvez ele não soubesse. Mas certo é que ele sabia as características de Davi. Ele era baixinho, sim, mas ele era homem valente. Ele era homem de guerra. Ele é sisudo, de boa aparência, sim. Mas o mais importante vinha no final. E Deus é com ele. Meu amado, as pessoas, elas podem até duvidar da sua capacidade, mas quando elas perceberem esta característica, e Deus é com ele, Deus é com ela. É isso que as pessoas precisam entender, que Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco, meu amado, minha amada. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. As pessoas vão dizer que você não é capaz. As pessoas vão dizer que você não tem um perfil necessário. As pessoas vão dizer que você não canta bem, que você não prega bem, que você não evangeliza bem. Mas Deus escolheu, foi você. Não interessa, Deus escolheu, foi você. Amém? Glória a Deus. Você foi escolhido por Deus. Como diz o ditado, escolhido a dedo. Deus olhou para você e falou assim: ele, ela, são meus escolhidos. Amém, igreja? Glória a Deus. Não deixa ninguém te tirar isso. As pessoas podem dizer o que for de você, mas o que importa é como Deus te vê. Mas este homem, ele olha para Davi de uma forma diferente. Ele diz, já no final: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha, ele estava falando, olha, ele era um homem de guerra, valente. Mas os irmãos de Davi não viam isso. O pai de Davi não via isso. A sua casa não via isso. Via um baixinho, um pequenino. Mas aquele homem, ele viu de forma diferente. Há pessoas que estão olhando para a sua vida
e que estão se inspirando em você. Amém? Há pessoas que olham para a tua vida e falam, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. E de repente, às vezes, você está murmurando em casa, porque eu não consigo vencer, porque isso não acontece na minha vida, porque acontece na vida do irmão, quando na verdade tem pessoas olhando para você e querendo se inspirar em você, como ele consegue passar por isso tudo e continuar de pé, como ela consegue passar por isso tudo e continuar de pé. Certa vez eu conversando com uma menina, e ela disse assim, e foi logo quando eu me converti, e ela disse assim, você agora é evangélico, né? Eu falei, sou sim. E ela disse, uma característica que eu acho interessante no evangélico, eu falei, qual é? Aí ela disse que a fé. Eu falei, a fé? É. O evangélico pode estar acontecendo o que for, pode estar parecendo que vai tudo dar errado, o médico pode dizer que está tudo errado, mas ele acredita até o final. Falei, glória a Deus, essa daí vai se converter, já já. Porque quando ela passar por uma situação, ela vai se lembrar disso. Meu amado, minha amada, as pessoas, elas estão olhando para as nossas vidas, amém? Elas veem a tua fé, elas veem como você age em meio à dificuldade. E Davi estava lá, rejeitado, no canto. Ele poderia muito bem pensar, não vou fazer nada, eu não vou trabalhar. Quantos são assim? Eles entram numa empresa, meu sonho é trabalhar nessa empresa, meu sonho é trabalhar aqui. Aí chega lá, aí começa a passar por dificuldades, por lutas, começa a ser perseguido. Está sendo perseguido, meu irmão? Dá um glória, amém? É porque você está cumprindo aquilo que Deus mandou, porque Deus falou que nós seremos perseguidos. Se você não for perseguido em nenhum momento da tua vida, meu irmão, minha irmã, toma cuidado que você pode estar fazendo algo errado, amém? Nós somos sim perseguidos. E aí aquela pessoa, ela começa a ser perseguida, e ela fala assim, também não vou fazer mais nada, também não vou fazer isso, também não vou fazer aquilo. Meu amado, minha amada, é o contrário, agora você tem que fazer melhor, agora você tem que ir além, agora você tem que mostrar que eles estão errados e não mostrar que eles estão certos. É hora de avançar, porque Deus tem uma vitória para você lá na frente. Não tem vitória sem luta, meu amado, minha amada. De que adianta você falar assim, eu venci? Você venceu como? Eu só ganhei. Meu amado, minha amada. Ganhou como? As coisas foram acontecendo, fui ganhando, então teve vitória. A vitória, como é que você venceu? Olha, foi uma luta. Fui perseguido. Teve hora que eu pensei até em desistir, estava cansado, sobrecarregado, olha, desanimei, mas Deus me reanimou, eu voltei a lutar, eu continuei, e aí Deus me deu a vitória. Olha que vitória maior é essa. Quando você passa por uma luta grande, a vitória é maior. Deus tem vitória para nossas vidas, amém? Tem pessoas aqui que Deus tem vitória, mas a pessoa está pensando em parar. Não para não, meu amado, minha amada. É hora de prosseguir, é hora de seguir em frente, é hora de pegar o caminho e falar assim, agora que eu vou vencer mesmo. Porque falaram que eu não vou conseguir. Eu achei interessante, tem um filme que eu amo muito. Muitos anos atrás eu assisti esse filme. Não vou me recordar o nome, mas ele era um negro que queria entrar para a Marinha. E naquela época, Homens de Honra, exatamente, esse filme mesmo. E aí, certo momento, o coronel ele pergunta para ele, por que você quer tanto isso? E ele disse, porque disseram que eu não ia conseguir. Meu amado, você tem que ser assim. Por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não ia conseguir. Deus é contigo, amém? Não é sorte, sempre foi Deus, amém? Glória a Deus. Mas a visão desse homem é diferente da do pai e dos irmãos de Davi. Pulo para o capítulo 17, versículo de número 10. Eu vou dar alguns pulos aqui na Bíblia, porque senão, depois você lê na sua casa a história toda de Davi, é uma história fantástica. Versículo 10. Todos acharam? Diz assim, disse mais o filisteu, hoje... Aqui nesse momento, o exército filisteu se coloca de frente com o exército de Israel. E se levanta um
um gigante de mais de 3 metros de altura chamado Golias. E olha o que ele disse. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejem. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Esse tópico eu intitulei como: você só vence o gigante quando você tapa o ouvido do pessimismo. O interessante é que a Bíblia, ela vai dizer que Saul era um homem de grande estatura, de porte físico, mas quando ele vê esse gigante, ele fica pessimista. Meu amado, minha amada, na sua caminhada, o que mais você vai encontrar são pessoas pessimistas ao teu lado. São pessoas dizendo que você não vai conseguir. São pessoas que são frustradas porque elas desistiram no meio do caminho e ela vai dizer para você que você não vai conseguir. Quando na verdade elas não entendem que você já é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Porque você é diferente, você é escolhido, você é uma escolhida de Deus, amém? Glória a Deus. Tape os ouvidos para o pessimismo. Se Deus colocou esse projeto no teu coração, vá em frente, continue, porque Deus é contigo. O povo estava com medo, o exército estava com medo, o rei estava com medo. Ele tinha mais de 3 metros de altura. Mas olha o que acontece. Capítulo 17, versículo 26. Então, versículo 26. Falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Para quê? Esse menino pequeno, franzino, ele chega até ali, e a pergunta dele não é: quantos metros tem esse gigante? Não. Não é, a pergunta dele não é: já pensaram em como vão fazer para vencer esse gigante? Não. A pergunta dele é: o que vão dar para quem matar o gigante? A preocupação dele não era em quem, em como venceria o gigante, e sim qual era o prêmio. Que confiança de alguém tão pequeno, não é verdade? Aos olhos humanos, Davi era pequeno, mas aos olhos de Deus, ele era gigante. Saiba de uma coisa: as pessoas acham que você é pequeno, mas aos olhos de Deus, você é gigante, porque Deus te vê é pelo coração, não é pelas suas atribuições, é pelo Deus vê no nosso coração, amém? Glória a Deus. Mas aquele homem, ele não estava preocupado, ele queria saber qual era a vitória. Às vezes olhamos para uma dificuldade, para uma luta, para uma barreira, e a primeira coisa que pensamos é: esse gigante é muito grande para mim. Há 2 tipos de pessoas. A primeira que olha para o gigante e fala assim: ele é muito grande, eu não vou conseguir, ele é muito forte. E há o outro que vai dizer assim: ele é muito grande, não tem como eu errar. Não tem como eu errar ele. Ele é grande demais para eu errar esse gigante. Ele é grande demais para eu errar. Não tem como. Meu amado, minha amada, quem é você? É esse que olha para o gigante e vê a dificuldade? Ou é esse que olha para o gigante e fala assim: não tem como errar. Não tem como errar esse gigante. Meu amado, minha amada, não tem como errar. Amém? Em Cristo Jesus não tem como errar esse gigante. Esse gigante que tem se levantado na sua vida, não tem como errar. Ele já está na sua mira. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe que esse gigante fique te afrontando. Saul ficou ouvindo. O exército ficou ouvindo. Pare de dar ouvidos àqueles que não vão te incentivar. Pare de dar ouvidos
àqueles que já desistiram. Dê ouvidos àqueles que te incentivam a ir adiante. Amém? E continua. Voltando, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e atirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo assim: farão ao homem que o ferir. Para aqui. Aqui, Davi fica sabendo que quem ferisse esse gigante se casaria com a filha do rei. Olha, Davi só estava pensando no prêmio. Eu, um menino rejeitado pelos meus pais, fico só lá apacentando as ovelhas. Vou me casar com a filha do rei. Olha como é que a história de Davi estava mudando. Muitos, naquele momento, no momento que sua história começar a mudar, Deus começar a te dar vitória, vão dizer assim: ela teve sorte, ele teve sorte. Mas você vai dizer: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Amém? Quando Deus te der a vitória, saiba de uma coisa: sempre foi Deus. Quando as pessoas te disserem: você teve sorte, você é sortudo, você se deu bem na vida, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu acho interessante que quando nós nos casamos, né, eu trabalhava numa empresa e quando nós estávamos prontos para casar, era final do ano, faltava 2 meses para o casamento e não tínhamos ainda televisão, né? E aí teve um sorteio lá na empresa de vários brindes pequenos. E aí ia ter um sorteio de um brinde que era uma televisão. E aí eu falava para a dona da empresa, falava assim: a televisão vai ser minha. E aí ela dizia: você sempre fala isso todo dia, a televisão vai ser minha, pode ter certeza. E aí, na hora do sorteio, as pessoas que iam ganhando os prêmios iam saindo. E quem não ganhava ficava por último. E aí, por último, eu ficaram mais 2. E aí ela falou assim: meu filho vai tirar. E quando ela olhou para mim, falou assim: você ainda está? Eu falei: estou, e vou ganhar o prêmio. E ela disse: cara, se você ganhar, não é brincadeira não. E aí, quando o menino tirou, era o meu nome. E aí ela virou e falou assim: gente, mas que sorte é essa? Eu falei: não é sorte, sempre foi Deus. Meu amado, minha amada, Deus é contigo. Amém? Nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, Deus é contigo. Não é sorte, é Deus. Amém? Devemos valorizar as pequenas coisas que acontecem nas nossas vidas. Eu fico abismado que, assim, eu tenho a mania de ficar assim, chateado quando eu não consigo trabalhar. Porque de vez em quando acontece comigo, né? E de vez em quando o meu aplicativo para do nada. E aí eu não consigo trabalhar, minha internet para, e aí eu tenho que voltar para casa, mas eu já sei, alguma coisa vai acontecer e não tem outra. O dia que meu aplicativo parou, eu voltei para casa, a linha amarela fechada, tiroteio na linha amarela. E aí a gente começa a pensar: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Deus cuida de você nos detalhes. Amém? Às vezes estamos reclamando tanto de uma coisa: poxa, isso aconteceu comigo, isso é ruim. Para pensar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são até aquelas que parecem ruins aos nossos olhos. Mas depois você vai perceber que Deus tinha um propósito para aquilo acontecer. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas esse menino, ele não estava se importando com a estatura. Ele tem mais de 3 metros. Enquanto os outros estavam olhando para isso, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele olhava também para o coração. E ele disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi inverte.
Davi olha para ele de uma forma contrária. Ele olha para ele e diz assim: ele que não é capaz, ele é que não tem como me vencer. Por quê? Porque Deus é comigo. Davi olhou e falou: não é soberba, é saber que Deus é contigo. Amém, meu amado, minha amada? É saber que Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. Não importa. A Bíblia diz que onde colocarmos a planta dos nossos pés, Ele nos dará por herança. E onde colocarmos a palma da nossa mão, será tomado por nós. Deus tem grandes projetos, Deus tem grande vitória para a tua, para a minha, para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Pare aqui. Quando você estiver caminhando para a vitória, vão ter pessoas do seu convívio, pessoas que você conhece, pessoas muitas vezes íntimas, que vai querer te fazer parar, que não vai te dar credibilidade, que vai tentar te desanimar. Mas, meu amado, minha amada, não dê ouvidos, siga em frente. Olha o que disse Davi. Olha a resposta, eu acho interessante a resposta de Davi. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E o que Davi fez? Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Meu amado, minha amada, a atitude de Davi foi fantástica. Davi não parou para discutir com Eliabe. Davi não parou para perder tempo. Davi tinha um objetivo. O objetivo de Davi era que chegasse aos ouvidos do rei que ele era capaz de vencer o gigante. Davi, na mesma hora, o que fiz eu? Se desviou de seu irmão e foi para o outro lado. O que Davi nos ensina nesse momento? Eu não tenho tempo a perder com as críticas. Eu tenho que seguir em frente, porque Deus tem algo para mim lá na frente. Amém? Deixe os críticos para trás. Os críticos vão se levantar aos montes. Olha, se desvia dele e segue em frente o teu caminho. O que Deus tem para você, seja na sua família, seja profissional, seja ministerial. Deus tem grandes projetos para realizar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Davi, ele se desvia e vai. Algumas pessoas não vão confiar no seu potencial. Mas isso não importa. O que importa é que Deus é contigo. Amém? E continua. Capítulo de número 17, versículo 31. Diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul e mandou chamá-la. Olha, Davi cumpriu o objetivo dele. Ele estava falando na esperança de que chegasse aos ouvidos de Saul. Meu amado, aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Amém? Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Não perca tempo. Se desvie dos percalços, se desvie das distrações e siga em frente. Aquilo que Deus mandou você fazer, Deus tem dado estratégia para a tua vida. Amém? Ore a Deus e peça: Deus, agora qual é a estratégia para eu vencer esse obstáculo? E Deus vai te dar em nome de Jesus. Amém, igreja? E continua. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra o filisteu. Olha a resposta de Saul. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. O próprio rei, quando olhou para Davi, falou: Davi, não tem como você vencê-lo. Ele é um guerreiro formado.
você é só um menino. Você é franzino, você é pequeno, ele tem mais de 3 metros de altura. Não tem chance nenhuma de você vencê-lo. Meu amado, você não vai enfrentar apenas uma barreira na tua vida. Serão muitas. Serão muitas pessoas que vão dizer que você não vai conseguir. Serão muitas pessoas que vão dizer que você não tem o que é necessário para chegar aonde você quer chegar. Você não tem a escolaridade suficiente. Você não tem a capacidade suficiente. Você não tem os recursos suficientes. Mas se Deus colocou esse sonho no teu coração, Ele vai realizar. Amém? Glória a Deus, igreja. Ele vai realizar. Mas olha o que Davi, eu acho interessante que Davi, ele é um cara persistente. Mas o que me chamou a atenção nesse momento é que, no momento em que Saul coloca um currículo de Davi na mesa e diz assim: Davi, esse aqui é o teu currículo. Você é pequeno, franzino e nunca guerreou. Esse homem é homem de guerra, desde a juventude, ele é gigante, você não tem como vencê-lo. E aí Davi vem e apresenta suas credenciais no versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi, ele vem e apresenta o currículo. Olha, Saul, esse não é o meu currículo, não. Eu já matei urso, eu já matei leão, mas eu não fico falando pelos 4 cantos que eu faço, que eu isso, que eu aquilo, não. As pessoas acham que eu não sou capaz. Só porque eu não fico fazendo marketing gratuito. Mas eu vou dizer para você, eu matei o urso e eu matei o leão. E eu vou matar esse incircunciso também. Meu amado, minha amada, só você sabe o que você já passou na sua vida. Só você sabe as lutas que você já enfrentou. Só você sabe as batalhas que você já venceu. Só você e Deus sabem como você chegou até aqui. Saiba de uma coisa, não foi em vão. Deus tem te preparado para algo maior. Deus tem te preparado para algo maior. Davi não matou um urso e o leão à toa. É porque depois tinha um gigante para ele matar. Essas lutas que você passou, que você tem passado, são apenas uma preparação para uma grande luta que Deus tem para a tua vida. E uma grande vitória. Amém? Glória a Deus. Ele apresenta o currículo. Olha, eu tenho as marcas. Eu tenho as marcas. Eu já passei por isso, eu já passei por aquilo. Quantas pessoas nos subestimam todos os dias? Sejam no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa vida ministerial. Eu falo isso porque eu hoje também prego para mim. Quantas vezes fui subestimado, tanto na minha família, quanto no trabalho. Quantas vezes no trabalho fui perseguido, não é mesmo? E aí diziam, falavam assim, você não vai conseguir, que você é isso, você é aquilo. E eu ia lá, todo mês eu tinha que ser o primeiro colocado, porque se eu não fosse o primeiro colocado, iam dizer que eu não era capaz. Eu tinha que ser o primeiro, eu não podia ser o segundo. Quantas vezes na minha vida? Quantas vezes eu ouvi que eu não ia conseguir me formar, eu sou formado em administração, fiz uma faculdade, nunca fiquei em prova final. No entanto, eu tinha problema de memória. Sempre tive problema de memória. Hoje, graças a Deus, eu sou curado. Amém? Quem diria que um homem que é filho de um ateu e uma cartomante se tornaria pastor um dia? Meu amado, minha amada, quantas coisas você passou? Quantas vezes disseram que você não ia vencer? Quantas vezes falaram que você não ia chegar a lugar nenhum? Mas você está aqui, amém?
E aqui não é o final. Aqui ainda é a metade do caminho. Deus tem uma vitória ainda muito maior para a tua vida. Amém? Deus sabe a tua força. As pessoas olham para você e muitas delas pensam que você é frágil. Você às vezes tem aparência de fragilidade, mas você é muito mais forte do que as pessoas pensam. Esse era Davi, um homem muito mais forte do que a aparência dele mostrava. Um homem fisicamente, aparentemente frágil, mas que na verdade era um grande guerreiro. E ele mostra as credenciais. Ele não desanima porque o próprio rei disse que ele não ia conseguir. Versículo 37 diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. O interessante é que Davi apresenta o seu currículo, mas ele não se esquece que se ele venceu até hoje, foi porque Deus era com ele. Porque Deus me livrou, tanto das mãos do urso, quanto da do leão. Foi Deus que tem te dado esse livramento, amém? É Deus que é contigo até hoje. Nunca se esqueça que as vitórias que você tem conquistado e as vitórias que você ainda vai conquistar, é Deus que vai te dar, amém? Glória a Deus! Faça como Davi, se coloque em posição e não deixe que as críticas venham te parar. Continua. Versículo de número 38 diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o teu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Para aqui. Você só vence o gigante quando desiste de usar as armas dos outros. Deus já tem te dado as armas certas, amém? Para vencer. Para de tentar usar a arma dos outros. Use as armas que Deus tem te dado. Saul queria que Davi usasse a sua espada, seu escudo, a sua couraça. Mas Davi, ele tinha as suas próprias armas. Davi era pastor desde pequenininho. Davi tinha o seu cajado, tinha o seu alforje. Davi estava acostumado com aquelas armas. Davi estava preparado para usar aquelas armas. Meu amado, minha amada, às vezes nós pensamos que para vencer nós precisamos de armas novas, quando na verdade você só precisa daquilo que Deus já colocou em tuas vidas. Amém? Aquilo que Deus colocou na tua vida é o necessário para você vencer. Deus vai usar apenas aquilo. Às vezes olhamos, fulano de tal usou isso para vencer, fantástico. Aí Deus fala: não, você não precisa de uma grande espada, você só precisa de uma pedrinha. Mas o interessante é a cautela de Davi, me chama muita atenção. Davi, ele precisava de quantas pedras para derrubar o gigante? 1. Mas quantas ele pega? 5. Olha, eu sou rápido. Se eu errar uma, a outra eu acerto. Mas se eu errar a outra eu acerto. Mas 5 é impossível acertar, ele é muito grande para eu errar 5. Davi estava preparado, amém? Deus nos ensina nessa noite que você também tem que se preparar. Nós devemos nos preparar, nós devemos nos planejar, nós devemos sim, em primeiro lugar, orar a Deus em cada projeto, cada realização, cada coisa que você decidir fazer na tua vida, seja profissional, seja ministerial, seja na sua família. Ore antes, se planeje antes, se prepare antes, sim, e vá porque Deus é contigo, amém? Glória a Deus. Se planeje sim, Davi se preparou. Muitos diriam: ele não está preparado, ele não tem armadura, ele não tem espada, ele é louco.
mas Davi estava contando ali, olha, tenho 5. Não tem como errar. Nunca errei 5 vezes. Nunca errei 5 vezes, ainda mais desse tamanho. Não tem como eu errar ele. O pensamento de Davi era outro. Ele falou, olha, 5 não tem como errar. Eu já errei 1. 5 não. Meu amado, minha amada, se prepare, porque Deus tem grande vitória para a tua vida. Amém? Glória a Deus. E continua, versículo de número 44. Diz assim, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e a bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com armas e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Para aqui. Davi, ele deixa bem claro, olha, quem está indo para a peleja contra você, não sou eu. É o próprio Deus vivo. Meu amado, minha amada, quando você vai para a batalha, quem vai na sua frente é Deus. Amém? E se Deus está na tua frente, saiba de uma coisa, você já venceu a batalha, porque o nosso general, ele nunca perdeu uma batalha. Amém, igreja? Glória a Deus. Davi estava falando, olha, você não entende de nada, você vem contra mim com armas e escudo, mas eu estou indo contra você em nome do Deus vivo, porque ele está aí na frente. Eu já venci, era isso que Davi estava falando. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Davi estava falando para ele, olha, eu já venci essa batalha, você ainda não entendeu. Eu estou indo em nome do Deus vivo, eu não estou indo em meu nome. Eu não estou indo em causa própria, eu estou indo porque Deus mandou eu ir. E se Deus mandou você ir, é porque Ele vai te dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Versículo 48, já estamos encerrando. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Pare aqui. Para você vencer um gigante, você tem que estar determinado. Olha o versículo 48 que diz assim: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou. Meu amado, minha amada, muitos naquele momento que o filisteu se aproximou, recuariam. Muitos ficariam parados esperando. Mas Deus fala para você nesse momento, quando eu tiver a vitória para te dar e as lutas se levantarem, é hora de você correr de encontro às lutas, porque Deus tem vitória para a tua vida, amém? Convicção. Davi tinha convicção da vitória. Ele não ficou parado, ele foi de encontro à vitória. Ele não ficou esperando a vitória. Ele saiu do lugar onde ele estava e foi direto para a vitória. Ele olhava para aquele gigante e ele já não via mais um gigante, ele via um prêmio. Ele olhava, ele falava assim: aquele ali é o meu casamento com a filha do rei. Eu vou lá para pegar meu prêmio agora. Deus tem vitória para as nossas vidas, amém? Devemos parar de olhar para o gigante como um gigante, e sim como um prêmio que Deus tem para nós lá do outro lado. Amém? Assim que derrubarmos esse gigante. Glória a Deus. Versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com a pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havendo espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançou sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói,
giram. Glórias a Deus. Quero chamar os irmãos de louvor. Davi, ele não precisou de uma espada própria para matar o filisteu. Ele usou suas próprias armas. E ele usou a espada que afrontou o exército de Israel para matar o filisteu. Amém? Aqueles que têm te afrontado, aqueles gigantes que têm se levantado contra você, saiba de uma coisa, a própria espada deles, eles vão morrer com a própria espada. Amém? O gigante, ele cai com a própria espada. Você só precisa cumprir aquilo que Deus mandou você cumprir na sua vida. Amém, igreja? Vai de encontro à vitória. E esse gigante, ele vai cair. Amém? Esse gigante, ele vai cair, sim. E ele será vencido com a própria espada. Versículo de número 47, eu separei e deixei para o final. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Se coloca de pé, igreja, nesse momento. Deus nos salvará, não com espada ou com lanças. Porque saiba de uma coisa, Deus já decretou a palavra de vitória para as nossas vidas. Amém, igreja? Deus já decretou uma palavra de vitória para você. Deus, se você veio aqui nessa noite e está pensando, olha, eu não consigo emprego, eu não consigo, as portas não se abrem, olha a minha família está cada vez mais difícil conviver, a minha saúde, meu amado, minha amada, sabe de uma coisa, esse gigante, ele se levantou para cair, amém? Porque Deus tem uma grande vitória para você. Deus não precisa de espada, Deus não precisa de lança, nós não devemos lutar com as armas mundanas, nós devemos lutar com as armas espirituais, é orando ao Senhor, é buscando a presença do Senhor, e o mais Ele fará, amém, igreja? Glória a Deus, vamos louvar nesse momento. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, igreja. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão
Coloca a mão no seu coração nesse momento. Feche seus olhos. Não vou chamar ninguém aqui à frente. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar com você. Pai amado, Pai bendito, eis aqui os teus filhos, Senhor. Os teus ungidos, Senhor. Os teus escolhidos, ó Deus. Porque tu não escolhe pela aparência, Senhor. O Senhor não escolhe pela capacidade. Mas tu escolhes pelo coração, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, como disse o salmista Davi, sonda os nossos corações, vê se há algo mal em nós, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, só tu sabes, Senhor, o que cada um dos teus filhos tem passado, cada luta, Senhor, cada gigante que tem se levantado contra os teus servos, ó Deus. Mas nós sabemos que tu tens grande vitória, Senhor. Tu tens grande vitória para o teu povo, Senhor. Então te pedimos neste momento, ó Deus, dai-nos intrepidez, Senhor. Dai-nos, ó Deus, estratégias, ó Deus. Sê conosco, Senhor. Que no nosso avançar, Senhor, tu sempre esteja conosco. Ó Deus Todo-Poderoso, derruba esse gigante, Senhor. Derruba esse gigante, Senhor. E dai-nos, Senhor, o nosso prêmio, Deus. Dai-nos, ó Deus, a nossa vitória, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, tu sabes, Senhor, o que cada um aqui está precisando. Seja uma cura, Senhor. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Vai tocando da planta dos pés à cabeça. Seja uma porta aberta, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que tu abre as janelas dos céus e derrama a bênção sem medida, Senhor. Abre porta onde não há porta, Senhor. Deus, então te pedimos nesse momento, abre uma porta para o teu servo, para a tua serva, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, tu sabes, Senhor, esse problema familiar, Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, toca nessa família, Senhor. Muda a perspectiva, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, essa depressão, essa solidão, Senhor. Tira, Senhor, arranca fora, Deus. Cura, liberta, Senhor. Ora, basura e candaralabás. Ó Deus Todo-Poderoso, os projetos, Senhor, os sonhos dos teus servos, que muitas vezes ficam paralisados, ó Deus, que muitas vezes pensamos que não vai acontecer, que muitas vezes pensamos que já é tarde demais. Ó Deus Todo-Poderoso, realiza, Senhor, faz milagre, Deus. Sarabaracanderelabás. Tu és um Deus de milagre, Senhor. O homem pode dizer que não dá mais tempo, o homem pode dizer que não tem mais como, mas a vitória vem de ti, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor. Abassurecanderelabás. Te pedimos nesta noite, Senhor, declara, Senhor, com tua voz, Arabaracanderelabás. Declara nesse momento, no sangue de Jesus, a nossa vitória, Senhor, Abassurecanderelabás. Aquele projeto, aquele sonho enterrado, encostado naquela gaveta, Senhor, abre, Senhor, realiza, ó Deus, cumpre, Senhor, aquilo que tu tens para nós, ó Deus, cumpre as tuas promessas em nossas vidas, ó Deus. Sarabaracanderelabás. E todos vão te dizer, e todos dirão, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sarabaracanderelabás. Obrigado, Jesus, porque sabemos que não precisamos de sorte, porque nós temos um Deus que muda a nossa sorte. Alabassurecanderelabás. Nós temos um Deus que cumpre, Deus. Arabassuês. Cada uma das promessas, Senhor. Então te pedimos nessa noite que o Senhor venha cumprir aquelas promessas, Senhor, que parecem que não vão acontecer. Aquelas promessas que parecem que já é tarde demais. Aquelas promessas que parece que está difícil, mas sabemos que o gigante é apenas um pequeno obstáculo para ti, Senhor. Que tudo está no teu controle, Senhor.
Porque sabemos que não há crise no céu. Que tudo acontecerá no tempo certo, Senhor. Então te pedimos, Senhor, como o salmista dissera, apressa-te, Senhor, em nos resgatar, apressa-te, Senhor, em cumprir, Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor. Apressa-te, ó Deus, apressa-te, Senhor, em cumprir as tuas promessas em nossas vidas, Senhor. E desde já, Senhor, te agradecemos, Senhor, na certeza, ó Deus, de que nunca foi sorte, de que sempre foi Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma maneira salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero chamar a diaconisa Michele.